Meus queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje, lição de número 6, orando, contribuindo e fazendo missões. Nossa lição está dividida em 3 tópicos principais que são: orando pela causa de missões. Segundo, contribuindo para missões. Terceiro, a chamada para ir. Nosso texto áureo se encontra em Isaías capítulo 6, versículo 8, que diz: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Verdade prática diz que nem todos são chamados para ir ao campo missionário, mas todos têm a responsabilidade de orar e contribuir com essa obra. Primeiro tópico, orando pela causa de missões. Primeiro subtópico, a importância da oração na obra missionária. Então Paulo, que era considerado um gigante na fé, ele possuía um profundo senso de necessidade de oração, como diz Efésios capítulo 6, versículos 18 a 20. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Aí vem o 19. E por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Até então o Evangelho era um mistério. O próprio Senhor Jesus era um mistério escondido no seio do Pai. Versículo de número 20. Pelo qual sou embaixador em cadeias ou em prisões, para que possa falar dele livremente como me convém falar. Então, oração e missões, eles estão interligados. Não existe missões sem oração, não existe oração sem missões. Um depende do outro, um está interligado com o outro. O segundo subtópico fala sobre interceder, ou seja, uma das finalidades da oração na obra missionária é intercessão, interceder. Colossenses capítulo 4, versículos 2 e 3 diz assim: perseverar em oração, velando nela com ação de graças. Verso 3. Orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso. Nota que toda vez que Paulo pediu oração por si mesmo, ele também estava orando, né? Então não é orem por mim, é orem comigo. Então Paulo, quando ele pediu oração, ele pedia para que Deus pudesse abrir a porta da palavra, para que Deus pudesse preparar os corações para receber essa palavra. Não era uma oração: ai, ora por mim porque eu estou com isso, ora por mim que eu estou com esse problema, ora por mim porque eu estou com essa dificuldade. É válido esses pedidos? Sim, esses pedidos todos são válidos. Porém, olha que Paulo pediu. Paulo estava na prisão: ora para mim para que Deus me liberte. Não, irmão, lá preso ele conseguiu escrever as cartas, ele conseguiu o tempo necessário para poder fazer toda a teologia do Novo Testamento como assim nós o conhecemos, e também pregar o Evangelho a todas as pessoas, mesmo em cadeias, mesmo em prisões. Então, oração não é oração por reclamação, por murmuração, não, é oração por necessidade em prol da obra de Deus, em prol do crescimento da obra de Deus. Então a oração dele era para que as portas do Evangelho fossem abertas, para que o coração das pessoas pudessem se abrir à palavra, e também para que a palavra de Deus pudesse ser propagada. Segunda aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 1, diz assim: no demais, irmãos, rogai por nós, mais uma vez, para que a palavra do Senhor tenha livre curso. Olha, ora por nós, ora por mim, para que a palavra do Senhor, através de mim, ela tenha livre curso e seja glorificado também como o é entre vós. Ok? Então esses eram os pedidos de Paulo. Mais outro aqui, pela proteção e segurança diante dos perigos que eles enfrentam, para que o ministério dos missionários seja aceito pelos povos e para que eles recebam a direção de Deus, e também, dentre outras coisas, são motivos pelos quais nós precisamos orar. O terceiro subtópico fala sobre despertar a igreja local para a obra missionária. Então esse aqui é uma outra finalidade da oração. A oração nós temos que interceder, e também agora nós temos que dar um chacoalhão. A oração também ela precisa dar um chacoalhão nas pessoas para que se despertem para a obra missionária. Então a disciplina da oração é uma disciplina, tá? Então nós vamos nos disciplinando todos os dias um pouquinho mais. Então a disciplina da oração missionária, ela aumenta o desejo do crente de levar a salvação para todos os perdidos, aumentar o desejo de levar a salvação. Mateus 9, do 35 ao 38, vai dizer assim: e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando as enfermidades, todas as enfermidades e moléstias entre o povo. 36.
E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Então esse deve ser o nosso sentimento, olhar para as pessoas, olhar para as multidões, ter compaixão delas, porque nós notamos que elas estão desgarradas, nós notamos que elas têm as suas necessidades pessoais e coisas que nós podemos suprir, não, às vezes não materialmente, às vezes não fisicamente, mas com a palavra de Deus, que é o vazio que a maioria das pessoas sente e não sabe o que é. 37 diz assim: então disse aos seus discípulos, a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Então isso aqui, os ensinamentos faz parte dos ensinamentos de Jesus. 38, rogai pois ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Então o próprio Jesus está dizendo, a seara é grande, né? Está preparada, prontinha para colher, mas tem pouco ceifeiro, precisa de mais ceifeiro. O que nós temos que fazer? Nós temos que interceder para que o Senhor capacite, para que o Senhor prepare, para que o Senhor envie mais pessoas habilitadas, ou seja, mais ceifeiros para a sua seara. Em Mateus capítulo 10, as mesmas pessoas que deveriam orar em prol dos ceifeiros, para que Deus mandasse mais ceifeiros para a sua obra, eles foram enviados por Jesus para a ceifa. Então o desejo foi despertado neles, a oração, eles começaram a orar, a interceder nesse sentido. Que aconteceu? Eles foram enviados, eles foram os ceifeiros. Então existe um despertar quando nós oramos. O resumo desse tópico diz que a oração no contexto de missões tem o seu propósito despertar a igreja local para a obra missionária. O segundo tópico fala sobre contribuindo para missões. Então, o sustento dos missionários é o nosso primeiro subtópico. Então, no Antigo Testamento, Deus ordenou que os sacerdotes e levitas deveriam ser sustentados por meio das ofertas e também dos dízimos. Onde está isso, Valdecir? Levítico, capítulo 7, versículos 28 até o 36. Também Números, capítulo 18, versículo 8 até o versículo de número 21. O 21 fala exatamente sobre o dízimo, para sustento dos sacerdotes ou dos levitas. Então, o 1 Coríntios, Paulo também vai falar, né? 1 Coríntios capítulo 9, versículo 14 diz assim: assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho, vivam do evangelho, ou comam do evangelho, ou se sustentem através do evangelho. Então Jesus ensinou sobre esse mesmo princípio. Aonde vou dizer? Lá em Mateus capítulo 10, versículo 10. Não leve para o caminho nem alforjes, não leve nem alforjes para o caminho, nem duas túnicas, nem alparcas, nem bordões. Por quê? Porque digno é o operário do seu alimento. Então, se trabalhou, tem direito a comer. Então, Paulo foi a Tessalônica para pregar o evangelho. Os filipenses enviaram apoio financeiro para o apóstolo, Filipenses 4,16. Porque também uma e outra vez me mandastes o necessário a Tessalônica. Tudo que estava faltando, eles supriam para Paulo. O segundo subtópico fala sobre contribuir para missões é juntar tesouros no céu. Ele faz uma relação aqui. Mateus 6,20 diz assim: mas ajuntais tesouro no céu, onde nem traça, nem ferrugem consomem, e onde ladrões não minam, nem roubam. Aí o 24 de Mateus 6 também diz assim: ninguém pode servir a dois senhores. Olha só que o próprio Jesus está chamando alguém de Senhor. Então, além dele ser o Senhor, ele está chamando uma outra coisa de Senhor. O que é? Vamos ver aqui, ó. Porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Aí ele completa: não podeis servir a Deus e a mamão. O que é mamão? Vou dizer, mamão são as riquezas, mamão é o dinheiro. Então não pode servir a Deus e servir ao dinheiro. Se for escravo do dinheiro, vai servir o dinheiro. Se for escravo de Deus ou servo de Deus, como nós chamamos, mas a palavra correta é escravo. Se for servo de Deus, vai servir a Deus. Agora, se for amante do dinheiro, não tem como servir a Deus, não tem como servir a Deus. Valdecir, então eu não posso ser rico? Com toda certeza você pode ser rico, mas tem que saber utilizar o seu dinheiro na dependência de Deus, assim como Deus quer que nós usemos. Então esse versículo ele revela que o que domina o coração do ser humano, se é o tesouro no céu, que é o próprio Deus, ou se é o tesouro na terra, que é o dinheiro. Qual que é o nosso desejo? Qual que é o seu desejo? Qual que é o meu desejo? Meu desejo é ir para o céu, então eu preciso parar de amar, de colocar o meu coração nas coisas da terra e amar as coisas do céu. Agora, se eu desejo ficar aqui, então meu Deus vai ser esse daqui, e é atrás disso daqui que eu vou ter que correr toda a minha vida. Aí o final que é o problema, né? Que é o perigo do negócio. Então quem financia a obra missionária está juntando um tesouro no céu. O resultado nós vamos conhecer na eternidade assim que estivermos lá. O terceiro subtópico fala sobre contribuir para missões é um privilégio.
Então, ó, se não for indo, pode ser contribuindo. Então, se eu não for, eu posso contribuir e ajudar aqueles que estão lá. Então, assim nós podemos cooperar na propagação do Evangelho até os confins da terra, como a própria Bíblia diz. Atos 20, 35 vai dizer assim, ó, tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Pode dizer, por que é mais bem-aventurado dar do que receber? Porque a pessoa que recebe é porque está precisando. Se eu estou precisando, então não é uma coisa boa. Agora, se eu tenho para dar, ó, se eu estou dando é porque eu tenho. Então se eu tenho, ter não é uma coisa boa. Então se eu tenho, estou dando, é muito mais bem-aventurado, é muito mais feliz aquele que dá do que aquele que recebe. Porque quem recebe está em necessidade, está precisando. Filipenses 4,18 também diz assim, ó, mas bastante tenho recebido e tenho em abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado como cheiro, olha só, uma oferta, uma contribuição, que foi enviada para Paulo, chegou como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a quem? Ó, e aprazível a Deus. Uma oferta que Paulo recebeu, Deus recebeu como incenso suave, como cheiro suave às suas narinas e sacrifício agradável. É assim que Deus recebe a nossa oferta. Ah, mas eu não entreguei para Deus. Mas entregou para um servo de Deus, entregou para aquele que está fazendo a obra de Deus. E o resumo desse tópico diz que quando o crente contribui para a obra missionária, ao mesmo tempo está juntando tesouros no céu. O terceiro tópico fala sobre a chamada para ir. Primeiro subtópico, Deus quer usar cada crente. Então, fato é que há necessidade de fazer um trabalho missionário. Isso é fato, não tem como negar. Pregar o Evangelho a todas as pessoas, em todos os lugares, nós precisamos fazer isso. Agora, quem é responsável por isso? Essa responsabilidade ela pertence a nós, pertence a mim e pertence a você. Hebreus 2,16 diz assim, ó, porque na verdade ele não tomou os anjos, olha só, então não foi os anjos que ele tomou, mas tomou a descendência de Abraão. Mas pode dizer, como você sabe que eu sou descendência de Abraão? Já que você está falando que é você e sou eu, como você sabe que eu sou descendência de Abraão? Ou seja, Gálatas 3,7 ele vai dizer assim, ó, sabei pois que os que são da fé são filhos de Abraão. Então todos aqueles que creram em Jesus pela fé são descendência de Abraão. É o que o versículo está dizendo aqui. É o que Paulo escreveu aos Gálatas aqui, ó. Todos que são da fé são filhos de Abraão. Então quem tem que fazer, de quem que é a responsabilidade de pregar o Evangelho? Nós, nossa, é minha e é sua responsabilidade. 1 de Pedro 1,12 também diz assim, ó, aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. As pessoas utilizam esse versículo aqui dizendo que os anjos tinham o desejo de pregar o Evangelho, mas Deus não concedeu a eles esse privilégio. Porém, não é isso. Aqui está o finalzinho do versículo está dizendo assim, ó, para as quais coisas, ou seja, para a pregação do Evangelho, os anjos desejam bem atentar. Ou seja, quando tem alguém pregando o Evangelho, quando nós estamos ensinando aqui nesse exato momento, os anjos eles prestam bastante atenção no que está acontecendo. 1 Coríntios 9,16 diz assim também, porque se anuncio o Evangelho, olha só o que Paulo está dizendo, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. É minha obrigação, é meu dever fazer isso daí. É seu dever, é sua obrigação fazer isso daí. Me é imposta essa obrigação. E ó, ai de mim se não anunciar o Evangelho. É o que Paulo está dizendo aqui. Aí o segundo subtópico fala sobre a chamada missionária. Então Isaías ele foi chamado por Deus no templo enquanto ele adorava. Isaías 6, 8 e 9. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Versículo 9, então disse ele, vai, e diz a este povo, ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebereis. Aí a chamada de Jeremias já foi diferente, ele recebeu a sua chamada antes do seu nascimento. Jeremias 1,5. Antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei, às nações te dei por profeta. O chamado de Jonas, como foi? Jonas recebeu um chamado específico para uma cidade específica, Jonas 1:2. Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a
Sua malícia subiu até a minha presença. É uma cidade específica, para um povo específico, com uma mensagem específica. Então, o Senhor Jesus, como é que foi o chamado dele? Então, aliás, Jesus já foi enviado por Deus, né? Então, o Senhor Jesus, ele chamou seus discípulos quando a maioria deles, pelo menos todos que nós podemos ver o chamado ali, então a maioria deles exercia uma tarefa profissional. Se você quiser ler aí, Mateus 4, versículo 18 até o 22, vai falar alguma coisa sobre isso daí. E também Paulo, como é que foi o chamado de Paulo? Ele foi chamado enquanto viajava para Damasco, para prender os cristãos, para matar os cristãos, para arrastar os cristãos, para bater nos cristãos, e ele teve o seu encontro com Cristo, ele teve o seu chamado por Cristo, o seu encontro pessoal com Cristo nesse momento. Enquanto ele estava indo contra Cristo, Cristo se encontrou com ele, e ele assim ele passou de perseguidor a perseguido. Então não existe um padrão de chamada. A chamada para qualquer tipo de serviço relacionado ao reino de Cristo, ela vem do próprio Deus. O terceiro subtópico fala sobre caráter e testemunho na obra missionária. Além de ser chamado por Deus, é preciso fazer a diferença. Não é só, eu tenho um chamado e fica sem fazer nada. Não, irmão, tem que estudar, tem que correr atrás, tem que buscar, tem que orar, tem que contribuir, tem que fazer todo o seu papel como cristão aqui na terra. Tem que fazer, tem que fazer diferença. Não é ser mais um, eu vim aqui para somar. Mais um, vai ser mais um que vai ficar aí sem fazer nada? Não, temos que fazer a diferença. Somos chamados para multiplicar, não simplesmente para somar. Mateus 5, do 13 ao 16, vai dizer assim, olha, presta atenção no período verbal. Vós sois o sal da terra. Não está dizendo assim, vós sereis o sal da terra, vós foram o sal da terra. Não é passado e nem futuro, é presente. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, ou seja, se ele for sem gosto, se ele for sem sabor, com que se há de salgar? Tem alguma outra coisa que dá para salgar no seu sal? Não tem. Então, já que nós somos o sal, é nós que ele quer utilizar. Esse é o tempero que é necessário para poder salgar na medida correta. Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Então, para que serve o sal? Para trazer sabor, para marcar a vida das pessoas através da nossa vida. Esse é o caráter cristão. É assim que nós devemos agir para com as pessoas. Nós precisamos marcar as pessoas com as nossas vidas, com as nossas atitudes. Versículo 14. Olha que mais que ele diz. No presente ainda também, não é passado nem futuro. Vós sois a luz nesse exato momento. Você é a luz do mundo, eu sou a luz do mundo. Nesse exato momento, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Peraí, tem um monte, uma cidade toda edificada em cima desse monte. Todo mundo que olha de longe vai ver essa cidade, não tem como. Então nós somos como essa cidade edificada sobre um monte. Ou seja, nosso testemunho pessoal fala muito alto, fala muito mais alto do que as nossas palavras. A luz, ela brilha no meio das trevas. Então, no contexto em que nós estamos inseridos, nós devemos brilhar, nós precisamos brilhar. Versículo 15 diz: nem se acende a candeia é a iluminação, vamos chamar de lâmpada, mas quando a gente fala lâmpada, nosso cérebro associa com essas que a gente utiliza em casa. Mas essa lâmpada é a base de óleo, então é tipo uma lamparina, eles enchiam com óleo e o pavio fumegava, essa era a lâmpada deles. Então aqui é chamado de candeia. Nem se acende a candeia, ou nem se acende a luz ou a lâmpada, e se coloca debaixo do alqueire. Mas peraí, o que é alqueire? Alqueire é tipo um cesto, lembra daquele balaio de pão antigo? Imagina isso daí, pensa nisso daí. Então, já pensou acender uma lâmpada e colocar debaixo do balaio? Né? É alqueire aqui, tá? Mas só para você associar, só para você entender. O que vai acontecer? Vai abafar a luz, vai esconder o brilho da luz. Então isso não é normal. Não é normal acender uma luz e colocar debaixo do balaio. Não é normal isso daí. Então, mas onde que é normal? Mas no velador. O que é o velador? O velador é um suporte onde você coloca essa lâmpada e ela fica num lugar alto e ela ilumina todo o ambiente. Então, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa, ou seja, ela ilumina tudo que precisa ser iluminado, agindo da maneira correta, fazendo o que deve ser feito. Então, o 16 diz assim, assim, ou seja, dessa mesma forma, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. As pessoas vão ver as boas obras que nós estamos praticando. Porém, não é para nossa vanglória. Olha o complemento do versículo. E glorifiquem o vosso Pai. As pessoas vão ver as nossas boas obras e vão glorificar a Deus.
Glória a Deus pela tua vida, glória a Deus pelo que você está fazendo, glória a Deus pelo seu serviço cristão. O nome do Senhor vai ser glorificado e não o nosso. E glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. E o quarto subtópico fala sobre o perfil do vocacionado. Então, existe um conjunto de competências necessárias para que nós possamos desempenhar o chamado missionário. Vamos destacar aqui algumas. Tem muitas, mas nós vamos colocar algumas aqui, só pontuar algumas para a gente ficar ciente do que precisa acontecer, do que precisa, da forma como precisa ser. Primeiro, ser escolhido por Deus. Isso aqui não tem como escapar. É necessário que seja escolhido por Deus. Se não for escolhido por Deus, nem adianta tentar. É dar murro em ponta de faca. Atos 9,15. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Está falando aqui para Paulo, Deus falando para Ananias a respeito de Paulo. Vai lá e fala, porque Paulo é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome. Peraí, Paulo não ia levar o nome dele, Paulo não ia levar o nome da igreja, Paulo ia levar o nome de Deus. Assim temos que ser nós também, ser escolhido por Deus e levar o nome de Deus. Não é o meu nome, não é o nome da minha igreja, não é o nome do meu pastor, não, é o nome de Deus, diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Segundo, não pode ser neófito. Valdecir, o que é neófito? Neófito é novo convertido, recém-convertido por pouco tempo. Por quê? 1 Timóteo 3,6 vai dizer: não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Então, quando é um novo convertido, corre-se o risco, não que os demais não corram, mas corre-se um risco maior de se ensoberbecer. Acabei de chegar, já estou em outro nível, já estou em outro patamar, enquanto tem gente que está aí 40 anos e não saiu do canto. Então, corre-se esse risco. Terceiro, ser cheio do Espírito Santo, Atos 1,8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, é necessário, que há de vir sobre vós. Aí sim, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Quarto, reconhecido pela igreja, Atos 1,21. É necessário, pois, que dos homens que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós. Quinto, estar preparado espiritual, intelectual, psicológica e transculturalmente, e além de tudo, ser 100% dependente de Deus. Eu tenho todos os requisitos, eu tenho chamado, eu tenho estudo, eu me preparei. Irmão, 100% dependente de Deus. Eu tenho dinheiro, eu tenho 100% dependente de Deus. Continue dependendo de Deus, mesmo tendo dinheiro, mesmo tendo saúde, 100% dependente de Deus. Tudo que for fazer, autorização de Deus, direção de Deus, para que as coisas corram bem. Ainda assim vai dar trabalho, ainda assim vai dar coisa errada. O resumo desse tópico diz que, por intermédio da chamada missionária, Deus quer usar cada crente no campo onde você estiver. Deus quer te usar. E a conclusão da nossa lição diz que o propósito a partir desta lição é que cada aluno tome uma atitude de fé e se comprometa com a obra missionária em pelo menos uma modalidade: ou orar, ou contribuir, ou ir, ou estar presente lá. E também não reclamar e não murmurar de quem faz. Então a Igreja de Cristo ela tem incumbência de perseverar na proclamação da mensagem de salvação a toda criatura. Deus conta conosco, Deus conta comigo, Deus conta com você. Amém, queridos? Deus abençoe sua vida, sua saúde, seu ministério. E até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir.